No interior do Ceará, em uma cidade chamada Hidrolândia, um jovem relatava visões sombrias em uma casa antiga no qual vivia. Casa com idade aproximada de 80 anos, com muitas histórias que ali aconteceram e que hoje em dia foram esquecidas pelo tempo. Acompanhe agora Sertão Assombrado. A história que eu vou relatar é uma história que aconteceu quando eu era pequeno. Eu tinha em média de uns meus 14, 13 anos de idade. Eu morava em uma casa que ela é bem antiga. Ela tem um histórico assim bem aguçado, sabe? Ela tem um histórico assim de muitas coisas que aconteceram naquela casa. E essa casa, por a gente já ter morado bastante tempo nela, né, e ter morado várias e várias vezes, a gente acabou indo morar nela novamente, por conta das condições, né? Também era uma casa, digamos que grande e muito boa, realmente atribuía muito a gente, ajudava bastante. E foi onde lá tudo aconteceu. Aconteceu que eu estava lendo um livro lá na sala. Na minha casa tinha 2 salas, 2 cozinhas e um banheiro, né, que ficava entre a sala, uma das salas e a cozinha. E um certo dia eu estava na segunda sala, né, onde ficava a televisão, ficavam as coisas. E no quarto da minha mãe, antigamente, o pessoal não utilizava portas, não tinha portas nas casas, né, nos quartos, para fazer a divisória. Então o pessoal pegava e colocava uma cortina, colocava alguma coisa para poder realmente fazer essa divisória. E o que acontece foi que minha mãe pegou e colocou um pano lá, como se fosse só um pano, não sei identificar o que era. Mas era um negócio lá para separar entre a sala e o quarto dela com meu pai. E o que acontece? Eu estava lá lendo meu livro, lá, sentado no sofá, e estava de frente para ela, assim, de frente para a porta, né? E na minha visão periférica, eu aqui lendo meu livro, na minha visão periférica, eu estava vendo uma pessoa lá na porta. Uma mulher, ela estava de trás da cortina. Dava para ver nitidamente ela, em pé, olhando para mim, com o pescoço como se tivesse tipo virado. Não sei como explicar isso para vocês. Aí o que acontece? No momento que eu estava aqui na minha visão periférica, eu pensei, eu vou olhar para ela, vou ver o que é. Pode ser a mãe. Quando eu olhei, não tinha nada. Realmente, não tinha absolutamente nada. Ok, passou, esqueci, deixei quieto. Não comentei nada com ninguém, poderia ser coisa da minha cabeça realmente. Dias se passaram e uma vizinha nossa lá, que ela trabalhava, mexia com essas coisas, mexia com magia, não sei explicar pra vocês. E ela falou que tinha energias muito ruins na nossa casa. Ela conseguia sentir essas energias ruins. Falou que várias pessoas que tentaram morar lá não aguentavam ficar na casa por muito tempo, porque via as coisas, via uma mulher, via um homem, via isso, via aquilo. Eu via como nas panelas batendo e tal. Mas isso não... A gente nunca chegou a ver isso não, até o dia que eu estava dormindo, que eu sempre dormi em rede, e eu estava na sala, na primeira sala. Nessa primeira sala, eu posso falar pra vocês que era uma sala bem grande, né? E como nessa casa tinha apenas 2 quartos, não tinha condição de eu dormir junto com meus irmãos nesses quartos, né? Aí minha mãe dormia num quarto com meu pai e meus irmãos dormiam no outro quarto. E assim foi seguindo. Eu sempre gostei de dormir na sala, porque dormir na rede era mais espaçoso, podia me balançar à vontade. Aí um certo dia, eu acordei na madrugada, eu lembro perfeitamente. Acordei na madrugada, sem entender o porquê tinha acordado. Pensando que sei lá, já era de manhã, ou vontade de urinar, aí peguei e sentei na rede como de costume. Sentava na rede e via o que estava acontecendo, se era fome, se era vontade de ir no banheiro, né? E nesse momento eu não estava pensando em nada, porque quando eu conto essa história para algumas pessoas, eles falam que poderia ser coisa da minha cabeça. Mas, sinceramente, eu não tinha medo de nada ali, então eu não conhecia esse mundo e tal. Eu olhei para a sala, como quem não quer nada, só fui e olhei para a sala. Quando eu olhei para a sala, tinha uma mulher toda de branco, vestido branco, cabelo grande, moreno, só que não dava pra ver o rosto dela, ela tava de costas pra mim. Não tinha como eu olhar pra ela assim, ver o rosto dela, mas dava pra ver perfeitamente a fisionomia dela. E quando eu olhei pra ela, eu vi, normal, tava perto da porta, tava em pé, parada, de costas pra mim, e eu, tava sentado na rede. Eu pensei até naquele momento
que poderia ser alguma visita lá de casa, porque como eu dormia cedo, não tinha como eu saber se era visita ou não. Mas tudo bem, eu pensei, deve ser alguém. Aí eu fui tentar deitar. E nessa que eu fui tentar deitar, foi que eu senti que realmente não era normal, não estava acontecendo normal, porque eu não conseguia mais me mover. Eu não conseguia mais gesticular, não conseguia mais falar, gritar, não conseguia mais fazer nada. E realmente foi bem assustador quando isso aconteceu. E a única coisa que eu podia fazer o movimento era somente do pescoço, que foi como eu tivesse tipo virado assim de lado para olhar para ela. E pronto, eu paralisei dessa forma. Tentei gritar, tentei fazer um monte de coisa, realmente não deu certo. E foi quando eu pensei, bom, então é para me ver alguma coisa, vamos ver alguma coisa. Aí foi quando essa mulher ela começou a se mover. Ela começou a se mover bem devagar. E ela tipo arrastava os pés no chão, mas não dava para ver pés. Dava para ver só um vestido enorme. E quando ela passou como fosse tipo arrastar o pé no chão, ficou tipo umas manchas. Onde ela arrastava o pé ficava tipo vermelho, como se fosse sangue. E quando eu vi assim, eu olhei para baixo que eu vi, eu me assustei e foi tipo levantando assim os olhos, vendo o que estava acontecendo. E o vestido dela começou a ficar todo vermelho de sangue. Ficou todo manchado. O cabelo manchado, o vestido todo manchado. E eu fiquei muito assustado quando eu vi aquilo. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro disso. E foi quando ela meio que parou no meio da sala, entre a sala e a cozinha. E ela meio que foi virando pra entrar na cozinha, não sei, não entendi o que ela quis fazer. E quando ela virou, automaticamente eu pensei, eu vou ver quem é. Só que quando ela virou, o cabelo dela caiu tudo no rosto, não deu pra ver nada. Ela ficou tipo assim de cabeça baixa, com o cabelo no rosto, cabelo grande e toda manchada de sangue ainda. E o chão também marcado com sangue. E foi quando eu fiquei olhando e não entendi o porquê daquilo. E ela foi andando devagar, de cabeça baixa. Quando ela chegou próximo ao banheiro, ela virou fumaça. Isso eu lembro nitidamente, ela virou fumaça na minha frente. Aí foi onde eu apaguei e acordei no outro dia. Quando eu acordei, eu falei isso pra minha mãe, falei isso pro meu pai. E meu pai conversou, meu pai ele já era idoso. E ele falou que muito tempos atrás, quando a casa estava recém-construída, morou um pessoal lá. E que existia uma mulher, ele falou todas as características dela, ela não precisa falar nada, meu pai contou todas as características dela, e falou que ela tinha morrido de câncer naquela casa, né? E eu fiquei muito assustado, porque como é que pode eu ter visto uma coisa e meu pai ter afirmado uma história de uma mulher que viveu na casa que tinha as mesmas características. Passando uns dias, eu não estava mais lembrando mais disso, estava totalmente tranquilo lá em casa. E foi na época que eu comprei um telefone. Tranquilo, lá mexendo no meu telefone, ficava até tarde da noite, às vezes jogando, às vezes falando com outras pessoas. E foi quando eu senti tipo um pó, fosse tipo uma areia, escorrendo no meu rosto assim, caindo das telhas. Eu achei estranho, eu achei esse pó. O que veio em seguida foi como se tivesse tipo uma pessoa andando em cima da casa. E toda vez que ela andava, as ripes caíam e fazia assim, ó, toda vez. Eu tipo envergava que aí chega e caiu pó. Tem várias explicações para isso? Acredito que sim, mas eu fiquei com muito medo. E começou tipo vir de baixo assim, das telhas, começou a vir de baixo e foi até em cima onde eu tava na minha rede. Aí, né, criança como era, eu usei minha proteção divina chamada lençol. Me cobri com o lençol todinho e fiquei morrendo de medo. Até que chegou a hora que eu apaguei e quando foi na madrugada eu acordei e olhei pra cima. Não tinha nada, não tinha acontecido nada. Essa mesma coisa eu também relatei também pros meus pais. Não falaram nada, somente falaram que aquelas coisas realmente existiam, tal, pra ter cuidado. Falavam que é coisa do mundo, coisa realmente antiga, né? É pra gente ter cuidado, procurar não se envolver, procurar não tá tentando buscar conhecimento em relação a isso, né? E é essa a história que eu tenho para contar para vocês, né? É uma história realmente a qual eu vivi, uma história real, um fato meu, e é um fato a qual eu fiquei bem assombrado.